Jesus é o nome do Deus cavalo? Existem algumas pessoas por aí que são também conhecidos como restauracionistas, que chegam a dizer que o nome Jesus não é o nome apropriado do Filho de Deus, mas que esse nome é um nome pagão atribuído a um Deus cavalo. Será isso verdade? Bom, você já me conhece, eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. A partir deste momento eu quero convidá-lo a vir comigo para uma leitura bíblica no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Vem comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para falar da tua palavra, do nome do teu Filho, Jesus Cristo. Dá-nos a tua graça, sabedoria e entendimento espiritual, em nome do Senhor Jesus, abençoando cada pessoa que irá assistir esse vídeo para que possa entender melhor a tua palavra e conhecer o nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, a partir desta leitura e também do tema que nós apresentamos, fica aqui uma pergunta. Qual é o nome do Filho de Deus? Diante desta acusação tão forte, com razão perguntamos, qual é o nome do Filho de Deus? Jesus? Esse pessoal diz que não. Jesus Cristo? Também não. Eles dizem, Cristo Jesus? Jesus de Nazaré? Jesus Nazareno? Jesus Cristo o Nazareno? Jesus filho de José? Senhor Jesus? Yeshua? Yehoshua? Yeshua Hamashia? Emanuel? Afinal de contas, qual é o nome do Filho de Deus? Será que Jesus não é o nome do Filho de Deus e é o nome do Deus cavalo? É isso que veremos no decorrer deste vídeo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que a ciência que estuda os nomes de um modo geral é uma área da linguística conhecida como onomatologia. A palavra onomatologia vem de onoma, que significa nome, mais logia, que é estudo, ou logos mais estudo. Então, nós temos onomatologia. Na verdade, onomatologia é o estudo dos nomes de um modo geral. É a ciência dos nomes. Onoma, nome. Mais logia, que de logos, mais sufixo ia. Logo, você tem onomatologia, que é a ciência que estuda os nomes de um modo geral. Agora, a onomatologia, ela tem várias classificações. E entre estas classificações, nós poderíamos destacar algumas. Daqui a pouco, nós vamos destacar algumas delas. Só que antes, eu gostaria de falar sobre o que significa a palavra nome para os antigos. Os nomes para os antigos não eram encarados como nós na cultura ocidental. Muitas vezes você dá o nome para o teu filho porque é o nome de um cantor, o nome de um jogador de futebol ou coisa parecida. Para os antigos, não. O nome estava inextricavelmente vinculado com a pessoa do seu portador. Ou seja, o nome estava estreitamente ligado, conectado com a pessoa do portador. Os antigos acreditavam que o nome dizia algo acerca da pessoa. Isso nós podemos aplicar mais especificamente no que diz respeito a Deus.
porque não existe um nome que possa expressar a essência de Deus. Os nomes que existem e são atribuídos a Deus são nada mais, nada menos do que manifestações antropomórficas da essência de Deus. É um significado paliativo. Cada nome de Deus revela um traço do seu caráter. A sua essência ela é incognoscível. O que nós conhecemos de Deus é aquilo que Deus quis revelar e depois a sua perfeita revelação em seu Filho. Mas a essência de Deus nós não conhecemos. Não conhecemos nem a nós mesmos. Imagina Deus na sua essência. Nunca ninguém viu o Deus invisível, imutável. Viu o Deus encarnado, mas não Deus na sua essência. Portanto, não há nenhum nome que possa exprimir com exatidão, plenamente, a essência de Deus, a sua plenitude, quem realmente Deus é. Mas é fato que na Bíblia nós encontramos vários nomes que procuram trazer um traço do caráter de Deus. Você tem, por exemplo, Yahvé Tsebaot, que é o Senhor dos Exércitos. Você tem, por exemplo, Yahvé ou Laai Roi, né? Laai Roi, que significa o vivente do que vive me vê. Você tem Elohim, que é o primeiro nome que aparece em Breshit Aleph Aleph, ou seja, em Gênesis 1:1, que é uma forma plural de Elohé. Você tem também Yahvé Shammah, o Senhor está presente, El Shaddai, o Todo-Poderoso, enfim. São vários nomes diferentes, por meio dos quais Deus se apresenta. E, inclusive, Macintosh chegou a dizer que a variedade de nomes por meio dos quais Deus se apresenta está diretamente vinculado com as necessidades variáveis das pessoas com as quais ele está em relação. Ou seja, de acordo com a necessidade da pessoa que está se relacionando com Deus, Deus se revela com o nome. Mas vamos falar e continuar falando do nome do Filho de Deus. Portanto, nós vimos que como é o nome para os antigos e muito mais. A importância de um nome para os antigos, por exemplo, não ter nome para o antigo era sinônimo de não existir. A pessoa que não tinha nome, para eles não existia. Uma segunda verdade que eu gostaria de apresentar é a representação dos nomes. O que o nome representa? Bom, na época de Jesus, que é justamente o personagem que nós estaremos trabalhando, o nome representava pelo menos três coisas. Primeiro, o nome representava a pessoa. Segundo, o nome representava a pessoa efetivamente presente. E terceiro, o nome representava tudo aquilo que sabemos acerca da pessoa. Então, o nome significava a pessoa efetivamente presente e tudo aquilo que sabemos acerca da pessoa. E qual é a origem dos nomes? Bom, os nomes entre os antigos se originavam por diversas circunstâncias. Por exemplo, havia nomes vindos da fauna, nomes vindos da flora, nomes vindos do reino animal, do reino mineral. Enfim, por exemplo, você tem da fauna, minha esposa, por exemplo, se chama Débora, que é Dvorá, que é o nome dado para abelha, né? Mas você tem outros nomes, por exemplo, como Yaakov, que é Jacó, que significa o que agarra o calcanhar. Esse nome surgiu por conta de uma circunstância, né? Que quando Esaú nasceu, logo em seguida veio Jacó agarrado ao seu calcanhar. E por isso os pais lhe deram o nome de Yaakov, que significa o que agarra o calcanhar. E o nome de Jesus? Jesus, conforme nós lemos em Mateus capítulo 1, versículo 21, ele recebe este nome porque este nome representava a missão que ele haveria de executar. E qual era a sua missão? Salvar o seu povo dos seus pecados. E por isso o seu nome será Jesus. Então tinha uma razão de ser. Ele não recebeu o nome para ser, ele recebeu o nome porque ele já era. É o caso de Salomão, por exemplo. Salomão, lhe foi dado esse nome Salomão porque o seu reino seria um reino de paz. Então é aquilo que Deus já havia predeterminado, que o reino seria um reino de paz. E por isso, este nome do rei deste reino tinha que ser condizente com a realidade deste reino. E por isso Shlomo, Salomão, que significa pacífico. Mas ele tinha um outro nome também, que era Gedidias, porque ele era amado de Yahvé. Portanto, veja que
há toda uma razão, uma motivação, uma explicação para a origem dos nomes. Eles não eram dados aleatoriamente. Seguindo nesta mesma linha, nós vamos trabalhar agora esse nome do Filho de Deus, né? Afinal, é Jesus, Jesus Cristo, Senhor Jesus, o Cristo Jesus. Esta classificação dos nomes divinos dentro da onomatologia, ela é conhecida como teonímia, que vem de theos, Deus, mais onoma, com o sufixo ia, né? Que aí você tem nome de Deus, nomes divinos, nomes de seres sobrenaturais. Uma outra curiosidade ligada aos nomes também é a polionímia. A polionímia vem de polis. Polis, que em grego significa muitos, vários. Que tem polis, que é cidade, e polis é muitos, vários. Mais onoma, ou seja, vários nomes. Ou seja, havia pessoas que agregavam vários nomes. E um exemplo clássico é o nome de Deus, né? Qual é o nome de Deus? Iavé, Iavé de Sebaot, Iavé Rafá, Elion, Iavé Roi, Elohim. Enfim, existem uma variedade de nomes que são atribuídos a Deus. E isso nós chamamos de polionímia. O contrário disso seria a homonímia, que são várias pessoas com o mesmo nome. Diga-se de passagem, a cultura brasileira. Você tem quantas pessoas com o nome de José, com o nome de Maria, de Antônio, de Joaquim? Hein? Essa é a homonímia. E ainda tratando da polionímia, por exemplo, você tem um personagem que é, por exemplo, um dos apóstolos, que se chamava Natanael, que também é Bartolomeu. Você tem Mateus, que também é Levi. E você tem, por exemplo, Pedro, que na verdade é Simão, que ficou conhecido como Cefa, Simão Barjona, Simão Pedro. E no Antigo Testamento você tem o Salomão, que também é conhecido como Gedidias, e Jetro, que também é Reuel. Ou seja, são nomes diferentes atribuídos à mesma pessoa. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: afinal, qual é o nome do Filho de Deus? Não é Jesus? Porque esse pessoal desse grupo restauracionista diz que Jesus é o nome do Deus cavalo. E por que eles dizem que Jesus é o nome do Deus cavalo? Porque eles cometem um erro crasso, tentando interpretar o nome grego como se fosse o nome hebraico. Então o que eles fazem? Eles dizem o seguinte: na língua hebraica não tinha J, logo era IE, IE, SUS. IE é a palavra hebraica de forma contraída para Ieruvá ou Iavé. Então é a forma diminuída ou contracta, contraída do nome do Eterno. E o sufixo sus, dizem eles, né, que na verdade na língua hebraica, sus é cavalo. Logo, se E é Deus, sus é cavalo, então eles deduzem que Jesus é o nome do Deus cavalo. Só que o grande erro, o grande problema, é que Jesus não é um nome hebraico, é um nome grego. É a forma grecizada do nome hebraico. E o nome hebraico vocês verão daqui a pouco. Portanto, esse é um erro crasso. Dividir esses nomes, IE mais SUS, dizendo que G é o nome de Deus e SUS é o nome de um cavalo. Isso não se sustenta por essa razão que eu acabei de apresentar. Então, em grego, isso jamais vai acontecer. Até porque o nome divino do Criador em grego é Theos e cavalo é Ripos. Vocês estão entendendo? Então, Jesus não tem nada a ver. Agora, uma outra acusação que eles dizem é que o nome do Filho de Deus não pode ser Jesus porque os nomes não podem ser traduzidos. E uma vez que nós apresentamos o nome Jesus como a forma grecizada do nome Yeshua, que esse é o nome, Yeshua, que por sua vez é a forma diminuída ou contraída de Yehoshua. Então eles dizem o seguinte: se é Yeshua, tem que chamá-lo por Yeshua ou Yehoshua e não por Jesus, porque os nomes não podem ser traduzidos. Mas será que realmente um nome não pode ser traduzido? Vamos conferir isso na Bíblia Sagrada? Eu quero convidar você a fazer uma leitura no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, a partir
do versículo, deixa eu ver, 41. Capítulo 1, versículo 41. Acompanhem comigo. João, Evangelho segundo João, o discípulo amado, capítulo 1, versículo 41. Prestem bem atenção, ó. Vamos do 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Mashiach. Achamos o Mashiach, ou seja, o Messias. Agora olha aqui a verdade no versículo 41. Que traduzido é o Cristo. Olha que interessante. Achamos o Mashiach, o Messias, que traduzido é o Christos, nome grego. Mashiach, hebraico, que traduzido é o Christos. E Christos ou Mashiach tem o mesmo significado. Mashiach, que é o nome hebraico que vem de Mashá, que significa lambuzar com óleo, ungir. Logo, o Mashiach é o ungido, aquele que foi separado para um ofício, para uma função. E da mesma sorte, Cristo, que vem de Crio, também da mesma sorte tem a mesma ideia de unção, de lambuzar com óleo. Portanto, Mashiach, ou Christos, ou Messias e Cristo, tem o mesmo significado e é o mesmo nome, só que Mashiach na língua hebraica e Christos na língua grega. Logo, o que o evangelista João, aqui no Novo Testamento, está dizendo é que o nome pode sim ser traduzido como foi aqui traduzido o nome do Mashiach para Christos. Portanto, está desfeita essa argumentação. Mas nós temos ainda outra passagem aqui no versículo 42. Olha só. E levou-o a Jesus. E olhando, Jesus para ele disse: tu és Simão. Ó, tu és Shimeon. Tu és Simão, filho de Ioná, de Jonas. Tu serás chamado Kefas. Kefas, que é o Cefas, que quer dizer Petrus ou Petros em grego. Ou seja, o seu nome é Simão, mas tu serás chamado Cefas. Cefas é um nome aramaico. Cefas é aramaico. Kefas, de Kefalé, cabeça ou pedra, né? Que se traduz como Pedro. Olha só. Kefas, de pedra, que quer dizer Pedro. Ou seja, que traduzido é Pedro. Mas não somente isso. Vamos para Atos dos Apóstolos, é o capítulo 9, que vai falar de uma mulher muito abençoada. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a cura de Tabita. Olha só que interessantíssimo aqui, ó. E havia em Jope, que era uma cidade portuária à margem do Mediterrâneo, né, uma discípula chamada Tabita, que significa gazela, né, que traduzido se diz Dorcas. Olha aí que legal. Que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Portanto, essa falácia, esse argumento falacioso de que o nome não pode ser traduzido, não se sustenta. E esta falácia também de dizer que Jesus é o nome do Deus cavalo, também não se sustenta. Uma vez que Jesus é a forma grecizada de Yeshua, forma diminuída de Yehoshua, dizer que Jesus é o Deus cavalo é dizer que Yeshua é o Deus cavalo. E nem estes mesmos ditos restauracionistas do nome concordam que Yeshua e Yehoshua é o nome do Deus cavalo. Né? Só que eles são assim, eles vão mudando. Uma hora é Yeshua, outra hora é Yehoshua, outra hora é Yahuwah. Cada invencionice é o pessoal, são os modistas, né? Gostam de estar sempre numa nova onda. E se você entrar, você vai estar sempre numa nova onda e não firmado na verdade.
E vale aqui para nós o conselho que Paulo deu a Timóteo e também a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, permanece naquilo que tens aprendido. Então fica firme naquilo que você aprendeu. Agora, como já dissemos, então, esse argumento falacioso não se sustenta. Portanto, qual é o nome do Filho de Deus, então? O nome do Filho de Deus é Jesus. Jesus é a forma grecizada, a forma grega do nome Yeshua. E o nome Yeshua é a forma diminuída de Yehoshua, porque Yehoshua é um nome teofórico, assim como Jesus também é teofórico. O que é um nome teofórico? É aquele nome que traz um elemento divino. E Yeshua é, juntamente com esse outro nome, por exemplo, Yehoshua, Yeshua, a forma diminuída de Yehoshua, porque Yeho é a forma diminuída de Yehová, e Yeshua, o Ye é a forma diminuída de Yeho, que por sua vez é a forma diminuída de Yehová ou Yahvé, que por sua vez é a forma aglutinada do tetragrama Iod, Re, Vav, Re, com as vogais de Adonai. Então você tem Ierro, essa partícula, esse prefixo Ierro, no nome Yehoshua, é a forma diminuída de Yehová. E o sufixo indica salvação. Logo, Yehoshua é Yahvé, salvação. Visto que Yeshua é a forma diminuída de Yehoshua, também significa Yahvé, salvação. E Jesus é justamente esse o significado do nome Jesus. Yahvé é salvação, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso você pode conferir em Mateus, capítulo 1, versículo 23, e ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 10. Olha só a verdade espiritual apresentada neste texto, olha. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, é o nome de Salvador, daquele que veio para nos salvar. Agora, só a título de curiosidade, tem aqui, por exemplo, afinal, você tem Jesus Cristo e tem Cristo Jesus. Qual a diferença? É a mesma coisa. Como diz um provérbio, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Jesus Cristo e Cristo Jesus é a mesma coisa. Jesus Cristo, Jesus é o seu prenome, seu nome. E Cristo indica a sua função, o seu ofício, aquilo que ele veio fazer, né? O ungido de Yahvé. E é por isso que Bartimeu, por exemplo, clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expressão filho de Davi era uma alusão ao Mashiach, que está lá no Salmo, em Yeshayahu Hanavi, no profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito de Yahvé é sobre mim, ele me ungiu para dar vista aos cegos. Então fala do seu ofício. E Cristo Jesus apenas inverteu o ofício primeiro e o nome em segundo. E Jesus de Nazaré trata-se de um adjetivo gentílico. Por exemplo, se você mora no Pernambuco, você é pernambucano. Se você mora na Bahia, você é baiano. Se você mora em Salvador, você é soteropolitano, né? Então, Jesus de Nazaré indica a origem de onde ele vivia, o lugar onde ele vivia. Jesus da cidade de Nazaré, um adjetivo gentílico. Jesus o Nazareno, da mesma sorte. Quem vive ou nasce em Nazaré é um nazareno. Como ele vivia em Nazaré, então, Jesus o Nazareno, também um adjetivo gentílico ou nome pátrio. Jesus Cristo o Nazareno, Jesus indicando o seu nome, Cristo o seu ofício, e Nazareno indicando o adjetivo gentílico, significando a região ou a cidade onde ele morava. Jesus, filho de José, indica sua linhagem, porque o seu pai adotivo chamava-se José. Jesus, filho de Deus, o seu pai do ponto de vista sobrenatural, né? Senhor Jesus, Senhor indicando a sua posição, porque ele é Senhor, ele é o soberano, é o governador, ele é o dono de tudo, o criador de tudo. E Jesus indicando o seu prenome.
Yeshua, forma grecizada do nome Yehoshua. E Yehoshua, nome teofórico que significa Yahvé salvação, assim como também Yeshua significa Yahvé salvação. O outro nome, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua é a forma contraída de Yehoshua, que é o nome atribuído ao Filho de Deus, o nome hebraico atribuído ao Filho de Deus. E HaMashiach, que é um artigo definido, que pode ser ou a, e Mashiach, que é a forma hebraica do Messias, que Messias vem do hebraico Mashiach, que significa ungido, que vem de Machá. E um outro nome que ele também que é apresentado, entre tantos, é Emanuel, que indica a presença de Deus conosco. A sua atividade, ele estará conosco sempre. Portanto, o nome Jesus é o nome de Deus cavalo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Jesus é o nome do Filho de Deus, o nosso Salvador. Fica aí para você que está assistindo esse vídeo, que ainda não tem certeza da sua salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Se você invocar no nome dele, e ainda diz Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Portanto, está aí. O nome do Filho de Deus é Deus cavalo, Jesus? Não. Jesus é o nome do Filho de Deus, o nosso Salvador. Não tem nada a ver com Deus cavalo. Portanto, esse argumento é extremamente falacioso. Continue naquilo que você aprendeu e sabendo de quem você aprendeu. Permaneça nas sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, compartilhe, comente, deixe o seu like, ative as notificações, se inscreva no canal, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Ou se você quiser nos conhecer, principalmente aos sábados, das 9 ao meio-dia, porque depois do meio-dia eu saio que eu tenho um programa de rádio que vai ao ar todos os sábados das 13 às 14 horas na Rádio Musical FM em São Paulo. Musical FM São Paulo, das 13 às 14, nós estamos lá apresentando o programa das Assembleias de Deus, Ministério do Ipiranga, presidida pelo nosso amigo e querido pastor Alcides Fávaro, das 13 às 14 horas. Você é o meu convidado para ouvir esta programação. Portanto, se você quiser me conhecer, é Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo. E eu tenho uma promoção rápida aqui para você. Eu tenho aqui o estudo da Bíblia em áudio do Dr. Luiz Saião, ele que é hebraísta, ele é coordenador de tradução de várias Bíblias e aqui ele elaborou esse trabalho. São 13 CDs de áudio, mais de 200 horas de áudio. Ele comenta a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo, explica e depois de explicar, ele elaborou 2.500 perguntas e respostas. Além dos 13 CDs, tem também o livro. Tem pessoas que vendem isso aqui por mais de R$400, 350, 280, 270. Hoje você vai ver por quanto vai ficar isso aqui. Esta obra, você tem ainda o livro sobre Paulo. Aqui vai falar um pouco por que Paulo fabricava tendas. Outro sim, porque, como foi o processo de julgamento, condenação de Paulo. O nome Saulo foi mudado para Paulo, os 7 tipos de fariseus, alguns direitos de Paulo como cidadão do Império Romano, uma obra com mais de 200 páginas. E ainda o livro Pregando para Pregadores, do meu amigo Edson Reis, que é ex-ancião da Testemunha de Jeová, que tinha toda uma estratégia para poder nos ganhar para a Testemunha de Jeová, e hoje ele traz toda a sua experiência dentro da Palavra de Deus para nos ensinar como você defender a sua fé e conquistar a Testemunha de Jeová. E por último, eu vou lhe dar um brinde. Você que vai levar essas 3 obras, eu vou lhe dar um brinde, perguntas difíceis de responder para você brindar alguém. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? Enfim, são 36 temas. Então vai este livro, mais o Pregando para Pregadores, mais o livro sobre Paulo, mais o estudo da Bíblia em áudio. Tudo isso, você não vai imaginar por quanto. Tudo por R$210. Todas estas obras por apenas R$210.
E agora eu vou fazer a Mega Master Blaster promoção, 210. Se você pode comprar à vista, você pode parcelar, você vai ligar 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 94626 3000. É Zap 94626 3000 ou 94901 6633. O telefone da livraria 3101 3000. 3101 3000. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus abençoe você grandemente.